Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Uma vez mais, no poder do Santo Espírito e em o nome do Senhor, nos vemos congregados para, em espírito e em verdade, tomarmos parte no culto que só a Deus pertence e que tão somente a Ele tributamos, neste 31º domingo do chamado Tempo Comum, a cor verde que reveste os paramentos e as vestimentas litúrgicas nos recorda disto. A cor que evoca a realidade da vida, dom de Deus, que na providência divina encontra seu firme amparo dia após dia. Vamos chegando também ao final de mais um ano litúrgico e um novo ano se aproxima, prestes a descortinar-se perante nós com o desabrochar de mais um ciclo do Advento. É também esta uma data especial para nós que somos de tradição protestante, de confissão reformada, pois ontem, dia 31 de outubro, foi o chamado Dia da Reforma. Esta data evoca o episódio que se deu em 31 de outubro do ano de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixava às portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses de protesto contra aquilo que considerava descaminhos da igreja do seu tempo. Deflagrou, assim, um mover do qual somos herdeiros, nós, hoje, eu e você. E é à luz deste acontecimento histórico, desta data tão preciosa para nós, que foi observada ontem em igrejas do mundo inteiro, que hoje tomamos parte nesta celebração, nós também. E evocando esta belíssima tradição, mas sobretudo para a glória do nosso Senhor, é que cantamos juntos o cântico de número 155 do Inário Novo Cântico, Castelo Forte, de autoria de Martinho Lutero, com a direção da nossa querida maestrina Helen Heinsley e o acompanhamento da nossa amada organista e pianista Gisele Santana. Cantemos! Quem é Jesus, o que vence
Convido você a fecharmos os olhos e neste espírito de adoração e louvor, elevamos os corações a Deus. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso castelo forte e bem seguro, o nosso socorro presente nos dias de tribulação. Em Ti temos firmada a nossa fé e de Ti recebemos alento para a caminhada a cada passo do caminho. Tu és o Senhor das nossas vidas e nós, em Teu altar, temos postos os nossos corações. A Ti, Senhor, tributamos toda a adoração, que tão somente a Ti é devida, pois só Tu és Deus e só Tu és Senhor sobre todas as coisas. A Ti tributamos ainda todo o louvor, honramos, Te glorificamos, pois és o Deus da nossa salvação. Em Ti temos crido, Senhor, sem jamais nos vermos frustrados, pois és fiel e no Teu poder temos experimentado maravilhas e, acima de tudo, a maravilha da salvação que é sem par. A Ti bendizemos, Senhor, orando no nome santo do Cristo que é Jesus, o Teu Filho unigênito, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias para lermos o Salmo de hoje. É o Salmo de número 34. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, no Antigo Testamento, para, no livro dos Salmos, lermos o Salmo de número 34, Salmo de Davi. Encontre na sua Bíblia o Salmo 34, faremos nele a leitura dos versículos de 1 a 9. Livro dos Salmos, Salmo 34, versos de 1 a 9. Assim fala o salmista e assim apela aos nossos corações a palavra do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra do Salmo que lemos, somos convidados a um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, um tempo de silêncio, onde aquietamos os nossos corações e no íntimo conversamos com o Deus das nossas vidas, nosso Pai Celestial, sobremodo amoroso, cujos olhos e ouvidos estão voltados para nós, sensíveis àquilo que nos toca, cujos braços estão abertos para acolher e cujas mãos estão estendidas para abençoar. Nos lancemos, pois, aos seus cuidados, certos dos seus ternos afetos de misericórdia, e recolhamos, pois, de suas dadivosas mãos, renovada graça e perdão que é sem par. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, louvo o Teu nome, pois temos a certeza de que ao dobrarmos os nossos joelhos aqui na terra, Tu te inclinas para nós do mais alto dos céus, dando ouvidos ao clamor do Teu povo e enviando-nos em amor a resposta que é fiel. A Ti bendizemos, Senhor,
infinitamente, hoje, sempre e sem cessar, por teu amor por nós. Haja visto que jamais poderíamos merecer um amor tão precioso assim. Amor que se manifesta nos cuidados de que somos objeto dia após dia. Tu estás atento a todas as coisas, suprindo-nos em todas as nossas necessidades. Conheces as nossas carências melhor do que nós mesmos e cuidas até mesmo dos mais mínimos detalhes. Em tudo que está ao nosso redor e que toca as nossas vidas, vemos as marcas distintas da tua boa mão e do teu doce agir, cobrindo-nos com graça e misericórdia que não se pode igualar. Bendizemos-te, Senhor, pois nos deste teu Filho Jesus, por meio de quem encontramos o perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. E ainda, outorgaste-nos o teu Espírito, que habita os nossos corações no seio da Igreja, comunicando-nos vida abundante e perenal e animando-nos a caminhada contigo. Que a tua bênção repouse sobre nós e permaneça conosco. Que a tua mercê jamais nos falte e que tenhamos sempre no coração e nos lábios palavras de gratidão para contigo. Esta é a nossa oração, feita em o nome do Cristo que é Jesus, o teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Tocados pela bênção do bom Deus, é tempo de render-lhe graças. Vamos cantar em espírito de gratidão ao Deus de toda misericórdia. O cântico é o de número 65 do Inário Novo Cântico, Louvor. Nós o entoamos, sendo conduzidos pela maestrina e soprano Helen Heinsley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Milagres fez por nós.
chegada a hora de participarmos do ato do ofertório. E o fazemos com muita alegria, pois é um privilégio tomarmos parte nesta obra que é do Senhor, lançando mão de recursos que Ele mesmo nos concedeu para tal. Trazemos ao gasofilácio da igreja os nossos dízimos e ofertas e damos expressão assim à nossa gratidão ao Deus de toda a providência e à nossa fidelidade ao compromisso com a causa do seu reino. Neste tempo de isolamento social, participamos deste ato utilizando das ferramentas digitais. Neste momento, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja e pode fazer assim o seu depósito, a sua transferência de maneira segura. Vamos orar e pedir a Deus que consagre estes recursos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois sabemos que é por obra da Tua graça que nesta hora somamos esforços nesta causa que é a causa do Teu reino. Nós te bendizemos, pois é um privilégio podermos trazer aos cuidados da igreja dízimos e ofertas que refletem os Teus cuidados para conosco, cuidados que jamais cessam. És Deus verdadeiramente providente e zeloso para com o Teu povo. Rendemos-te graças, Senhor, pelo Teu favor e rogamos-te que consagres estes recursos para que sirvam ao intento que é Teu. Que se cumpra, portanto, a Tua vontade, que através dos dízimos e ofertas que ora depositamos no Teu altar, a Tua obra prossiga. Aqui onde nos colocaste, mas onde nos enviares também. Esta é a nossa oração, feita com fé e dedicação, no nome santo de Jesus Cristo, o Salvador. Amém, Senhor. Inspirados por esta atmosfera do dia da Reforma Protestante, ouvimos o coro Aidéa Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhada pela pianista Gisele Santana e com a primorosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouvimos a versão de Castelo Forte, preparada pelo compositor luterano Johann Sebastian Bach, um arranjo belíssimo e certamente muito inspirador. Vamos ouvir em espírito de oração, agradecendo a Deus pela bênção de ser o castelo forte e bem seguro das nossas vidas. Stay,
convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, no texto que servirá a nossa meditação neste dia. E ele está no Evangelho de João. Abra, portanto, a sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, no Evangelho de João. João é o 4º livro do Novo Testamento. Encontre em João o capítulo de número 2, o 2º capítulo do livro. Estamos no Novo Testamento, em João, no capítulo 2, onde vamos ler desde o versículo número 13 ao versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 2, leitura do versículo 13 ao versículo 22. Acompanhe a leitura desta porção da palavra de Deus que passo a fazer desde agora. Assim nos fala a Escritura Sagrada. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos vivendo ainda nesta atmosfera da celebração que se deu ontem em igrejas do mundo inteiro, a passagem do dia da Reforma Protestante. É tempo oportuno, portanto, para recordarmos alguns dos valores que foram encampados por aqueles homens que, dispondo-se a agir, acabaram mudando os rumos da história da igreja. E um dos valores abraçados por eles dizia respeito à própria vivência da fé. Propunham experimentá-la de uma maneira mais profunda, mais intensa do que até então havia. Este era um desejo do seu coração. E o texto que acabamos de ler, a página do Evangelho de João, que acabamos de apreciar, fala-nos de um momento também assim, onde uma certa forma de espiritualidade vigente e que aqui chamaremos de a religião do templo vai sendo suplantada por uma nova forma de vivenciar a mesma espiritualidade, a que chamaremos nesta reflexão de a religião do Cristo. É desta dinâmica que nos fala o episódio tão conhecido e lido, o episódio chamado de a purificação do templo. E eu quero convidar você a se debruçar sobre esse texto comigo e a percebermos de que maneira se dá esta transição, ao menos naquele momento, na proposta feita por Jesus. E a apreciarmos de que modo isto deve refletir na nossa própria experiência com Deus, na nossa própria religiosidade, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de fé. Portanto, deixe a sua Bíblia aberta na passagem apreciada, João 2, de 13 em diante, pois nela agora vamos nos deter. Para bem entendermos esta passagem, a primeira noção que devemos ter clara em nossas mentes diz respeito ao templo e ao lugar que este ocupava
na religiosidade da nação de Israel. O Templo de Jerusalém ocupava uma posição de centralidade na espiritualidade do povo. Isto porque em seu interior, numa câmara muito singular, chamada Santo dos Santos ou Santíssimo, acreditava-se que Deus se manifestava de maneira absolutamente única e quase tangível. Neste espaço físico, pequeno e restrito, somente um sacerdote, uma única vez ao ano, poderia adentrar, para ali fazer o rito apropriado e garantir a bênção e o perdão de Deus para si e para toda a sua nação. Na área externa ao Santo dos Santos, mas ainda interna ao templo, os demais sacerdotes e levitas poderiam achegar-se para os muitos ritos que ali eram perpetrados. Na área externa a esta câmara, os homens piedosos, mas não as mulheres, não os deficientes físicos, não os estrangeiros, nem tampouco quaisquer daqueles que fossem considerados espiritualmente impuros. É como, portanto, se da Câmara Central do Santo dos Santos fossem emanando círculos concêntricos. O lugar principal é restrito e então as restrições vão se afrouxando à medida que dele nos afastamos. Daí o conceito de uma terra que é santa e de uma terra que está para além desta, que é pagã, que é ímpia, que é gentílica. A religião de Israel é, portanto, chamada, para efeitos desta reflexão, de religião do templo. A religião de Israel do tempo de Jesus estava centrada naquele santuário. E é pronunciando-se contra ela que Jesus se afirma nesta passagem. Não contra o templo em si, não contra a religião em si, mas contra a maneira como, à luz destas realidades, a espiritualidade do povo estava sendo vivida. E a primeira coisa que deve mudar na passagem da religião do templo para a religião do Cristo é que a religião do templo é uma religião exclusiva e a religião do Cristo é uma religião inclusiva. Jesus diz, através da sua palavra, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, todos. Ele, o Filho de Deus, que fala como sendo o Senhor. Evangelho de Mateus 11, versículo 28, chama a todos, todos que carecem de graça, todos que estão cansados e sobrecarregados. É por isso que o próprio Todo-Poderoso, através do profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O santuário de Jerusalém vai dando lugar a um novo santuário que é o próprio Cristo. E o Cristo chama a si todos aqueles que se reconhecem carentes do favor divino. Todos, porque a religião do Cristo é uma religião inclusiva. Por isto é absurdo e paradoxal que igrejas que chamam pelo nome do Senhor façam acepção de pessoas, e nós sabemos que isto muitas vezes acontece, pois é próprio do ser humano agir assim, de maneira segregadora, mas é aflitivo quando isto se dá em nome do Evangelho. E há comunidades em que pessoas têm sido segregadas pela cor da sua pele,
pelas ideias que carregam consigo, pela sua condição socioeconômica, pela sua condição sexual, pelo seu passado. A nossa religião, a maneira como nós vivemos a espiritualidade com Deus, a religião do Cristo, a religião da igreja, é necessariamente a religião da acolhida. Olhe para a caminhada de Jesus e você o verá acercando-se de todas aquelas pessoas que no templo de Jerusalém não podiam entrar. Está ele conversando à beira do poço, no capítulo 4, com uma mulher samaritana. Está ele, no capítulo 5, junto aos aleijões, promovendo cura e libertação no tanque de Betesda. Está ele acercando-se dos estrangeiros, dos publicanos, das mulheres adúlteras e de todos aqueles que estavam marginalizados pela sociedade do seu tempo, pelos homens de bem, pelas pessoas piedosas, pelos religiosos de plantão. A religião do templo vai dando lugar à religião do Cristo. E o primeiro valor que vai sendo suplantado ali é este, o da acolhida. A igreja precisa ser lugar de acolhimento. E aqueles que lá fora são hostilizados e não encontram lugar no seio da igreja, precisam ser acolhidos em amor. Isto não significa falta de ordem, isto não significa indisciplina, isto não é ensejo para a libertinagem, mas é a bandeira do amor sendo erguida, pois ela é ordenança divina. Disse o Senhor Jesus que toda a lei se condensa neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas os seus discípulos, trabalhando sobre esta afirmação, condensaram a receita numa recomendação só. O mandamento é o amor. Diz em sua carta, João, pois aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. E aquele que não ama ao seu próximo não pode amar a Deus. Pois se não ama ao próximo a quem vê, como haverá de amar a Deus a quem não pode divisar? O amor se manifesta na acolhida do outro, na acolhida do diferente, na acolhida daquele que foi posto à margem, empurrado para ela, na acolhida do pecador. Um dia, eu e você, pecadores, falhos, imperfeitos, fomos amados e acolhidos por Deus, chamados por Ele a tomar lugar em seu rebanho santo. E hoje, pela sua graça, para que ninguém se glorie, fazemos parte deste aprisco que é do Senhor. E agora, pesa sobre nós a responsabilidade de amar e acolher também da maneira como fomos amados por Ele. De graça recebeste, de graça dai. O segundo valor que precisa mudar na religião do templo é que aquela era uma religião calcada no dinheiro. Observe você a realidade do templo por ocasião da festa, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa de peregrinação. Significava que em Jerusalém, no seu templo, dava-se o rito solene, oficial, aprovado pela religião institucionalizada. E tão somente ali ele poderia ser realizado. De maneira que
judeus piedosos de todos os lugares deveriam se dirigir àquela localidade para tomar parte no culto correto, aceitável. E muitos faziam assim. Era com muita dificuldade que se dava uma viagem no mundo antigo, mas as pessoas não deixavam de fazer a sua peregrinação em situações tão especiais como esta, a festa da Páscoa, se o podiam fazer. Famílias mais pobres passavam tempos juntando recursos e se preparando para uma ocasião assim. E justamente por isto, naquele momento, o templo estava em polvorosa. A fé de Israel e a sua religião era calcada nos ritos de sacrifícios que eram realizados dentro do santuário. E para a realização destes ritos, muitos elementos eram necessários, especialmente animais, que seriam sacrificados no altar pelos sacerdotes. Ora, imagine você que uma família vindo de um canto remoto, se deslocando com toda dificuldade, tendo de trazer animais consigo, teria essas dificuldades aumentadas, multiplicadas até. E por isto havia no entorno do templo uma série de barraquinhas onde animais e outros objetos poderiam ser adquiridos para que os sacrifícios fossem viabilizados. Lucrava-se muito ali, pois os preços praticados eram, via de regra, muito mais altos do que os preços ordinários das mercadorias ali comercializadas. E mais, os sacerdotes é que licenciavam as barracas, de maneira que lucravam às suas expensas com estas mesmas licenças. Outra questão importante é que no templo não era aceita moeda pagã, era necessário dispor da moeda do templo. E por isso as pessoas vinham com as suas próprias moedas e trocavam-nas ali junto aos cambistas, que evidentemente lucravam cobrando uma boa taxa de câmbio. Ora, você vai percebendo que a religião do templo é uma religião dependente do dinheiro. Há um comércio envolvido na sua prática. Para tomar parte nos ritos é necessário despender recursos e não são poucos. É uma religião, portanto, que facilita o acesso para aqueles que possuem recursos financeiros, mas dificulta o acesso aos mais pobres, aos mais humildes. Por aí você vai vendo a dificuldade observada por Jesus e vai entendendo a sua indignação, vai entendendo porque Jesus fez um azorrague de cordas e expulsou os comerciantes, derramou no chão o dinheiro dos cambistas e pôs para fora as suas mercadorias e os seus animais. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 13, está escrito, disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, dirigindo-se aos comerciantes e aos sacerdotes responsáveis por aquele lugar, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ali as pessoas estavam pagando um pedágio para o exercício da fé, colocaram um pedágio na ponte que deveria servir de acesso a Deus. A moeda, o vil metal, tornara-se elemento imprescindível para a obtenção de graça e misericórdia. Por isso, já no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, Deus falara dizendo, capítulo 6, verso 6, misericórdia é o que quero, não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Jesus reivindica essa palavra e a sublinha, dizendo, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus tem um olhar sensível aos mais pobres, aqueles que mais sofriam, pois carentes da graça do Altíssimo, vinham-se sem acesso à mesma.
Hoje, em muitas igrejas, em muitos círculos ditos evangélicos, dinheiro está associado à espiritualidade de uma maneira tão nociva e tão danosa como aquela apontada por Jesus no Templo de Jerusalém outrora. E em muitos círculos, o dinheiro vai se tornando sinônimo de espiritualidade. A nossa religião, a nossa, de todos aqueles que se dispõem a seguir ao Cristo e a experimentar a religião do Cristo, não é a religião do dinheiro, mas a religião do coração. Pois o elemento imprescindível para o acesso a Deus não é o dinheiro, mas o coração sincero. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, sejam dotados de posses, de recursos materiais, de bens, de dinheiro, ou sejam os mais pobres, os mais humildes, os desprovidos de recursos. Para estes, Jesus tem dirigido um olhar muito especial e amoroso. Ele é aquele que toma partido dos pequenos, se faz solidário às suas angústias, pois Ele mesmo, estando entre nós, andou entre os humildes desta terra e disse: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. A religião do templo era uma religião exclusiva. A religião do Cristo é inclusiva, pois dá acolhida. A religião do templo era uma religião calcada no dinheiro e nas posses materiais. A religião do Cristo é a do despojamento e do coração sincero. Mas há ainda uma terceira marca sua, que devemos apreciar, pois com ela aprenderemos a reconhecer que tipo de espiritualidade temos vivenciado, que forma de religião esperamos para nós mesmos, para as nossas vidas. A religião do templo era uma religião calcada em rituais complexos e que exigiam um conhecimento muito específico, um treinamento apropriado. Na prática, esses ritos eram desempenhados tão somente pelos sacerdotes e levitas, e as pessoas se serviam deles através dos ritos que por eles eram perpetrados. Era uma religião, portanto, exercida na sua essência por pessoas específicas, com conhecimentos específicos. O sacerdote, as ferramentas próprias do seu ofício. O povo foi se tornando como que mero assistente de todas estas coisas, e isto não estava de acordo com a proposta de Jesus, pois Jesus não chamava ninguém para ser seu espectador, mas para ser protagonista de sua própria espiritualidade, no exercício da fé, no cultivo de uma relação de intimidade com Deus, que já não mais deveria ser encarado como um Senhor distante, mas como um Pai sobremodo amoroso e próximo de nós. Todas as religiões possuem os seus lugares sagrados, as suas tradições, os seus dogmas, as suas doutrinas, as suas escrituras. A religião de Israel não era diferente, e nem a nossa. Possuímos todas estas coisas, assim como eles também. Mas o Cristo nos chama a atenção para o fato de que em nossa vivência da fé, nesta nova forma de espiritualidade que Ele nos tem proposto, tudo isto é secundário. Tudo isto, ainda que seja tão importante, está posto em segundo plano, pois há algo que está acima destas coisas, e este algo é a vida humana, o ser humano. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, diz Jesus,
não nos dogmas, nas doutrinas, nas confissões, nas escrituras, nos lugares sagrados, nas tradições. Nisto conhecerão todos, ou seja, as pessoas que olharem para vocês, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, amor às pessoas. Este é o centro da espiritualidade para Jesus, o amor que devotamos às pessoas e que se converte em exercício do amor a Deus. Há tantas igrejas que manifestam uma importância maior aos seus dogmas, às suas doutrinas, às suas confissões, às suas tradições, aos seus lugares sagrados e escritos do que as pessoas. E isto não está bem à luz do testemunho do próprio Cristo, pois se assim procedemos, colocamos o foco no que nos divide, ao invés de focarmos aquilo que nos une. Pois o que nos une é o amor de Deus. Nele somos irmanados, nele nos fazemos imagem e semelhança do Senhor. E nesta imagem e semelhança nos humanizamos. Ah, sim, a religião do templo estava calcada no ritual. Expunha com tanto zelo as suas práticas, atenta a cada uma das suas minúcias e pormenores, mas fechava os olhos para as multidões que tudo observavam do lado de fora, sem poder destas coisas desfrutar de sorte alguma. Como é possível acreditar que Deus pode se agradar de ritos tão bem executados, quando há tanto desamor e tanta insensibilidade, quando os corações estão tão endurecidos que convertem pessoas em meros elementos da paisagem? A religião do templo era a religião exclusiva, mas a religião do Cristo é a do acolhimento e é para todos. A religião do templo era a do dinheiro, mas a do Cristo é a da sinceridade de um coração aberto. A religião do templo era a do rito e das tradições, mas a do Cristo é aquela calcada na vivência do que é ser humano e tem os olhos sensíveis às pessoas. E é para esta forma de espiritualidade que fomos chamados, eu e você. Uma espiritualidade que olha para o outro com amor, que acolhe com ternura e sem preconceito, e que se expressa na sinceridade do coração. Estes outrora foram valores caros aos nossos pais reformadores. Olharam para a igreja do seu tempo e viram nela um apego exagerado às tradições e um culto no qual apenas um clero tinha lugar, enquanto que o povo, a gente simples, a tudo observava de fora, como mero espectador, sem protagonismo, sem desfrutar da graça, da relação de intimidade com Deus, sem lugar na liturgia, sem voz, sem vez. Uma religião que dependia muito dos recursos financeiros, onde o perdão de Deus era comprado por meio da venda das indulgências. Uma religião onde os pequenos, os pobres, não tinham oportunidade de se expressar, pois a eles o lugar estava vedado, tanto aqui na terra como no céu. E os reformadores, ao erguerem a bandeira da reforma, quiseram substituir uma certa forma de espiritualidade por outra que fosse mais inclusiva, mais sincera,
e mais sensível ao ser humano. Sim, porque a vida humana é o que mais importa aos olhos de Deus. Foi por ela que Ele entregou a vida do seu próprio Filho. E a partir daí, temos um prisma seguro, pelo qual podemos ler a realidade da vida e da nossa própria espiritualidade em particular, a fim de que a vivamos da maneira como Jesus quer, para a glória do seu nome, para o bem do seu povo. De maneira inclusiva, com sinceridade de coração, sensíveis ao outro, no exercício do amor. Que Deus assim nos abençoe e, em tempo, feliz dia da Reforma Protestante para você também. Em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra preparada para nos abençoar. Vamos ouvi-lo e ouvi-lo com vivo interesse, pois nos fala da parte do Senhor para a nossa edificação espiritual. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porque o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel foi ungir um novo rei para Israel. Esse rei era Davi, mas Samuel ainda tinha olhos humanos. Ele buscava um rei imponente dentre os filhos de Jessé. Ele buscava alguém que tivesse uma aparência, porque a aparência de rei era algo importante. Israel queria um rei para si, um novo rei, e Deus mandara Samuel ungir, escolher um novo rei. Mas a escolha de Samuel era feita a partir de um olhar humano. E nós vivemos isso hoje. O que importa na nossa sociedade, no nosso mundo moderno, é parecer ser. Nós vivemos de aparências, como cartão de visita. Importa como eu aparento para as outras pessoas. Como se o nosso valor tivesse relacionado àquilo que nós aparentamos ser, não à nossa essência. E tem gente também que vive de aparência diante de Deus e sustenta uma vida espiritual de mentira. Parece que é crente, parece que ama o Senhor, mas o coração é seco, o coração não busca, o coração não se alegra na presença de Deus. Mas o que esse texto nos ensina é que o Senhor vê o coração. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para aquilo que nós escolhemos mostrar, mas na verdade Ele sonda o nosso coração. Nada fica escondido, nada escapa ao olhar do Senhor. Diante de Deus não dá para viver de aparências. Nós precisamos entregar o nosso coração. Nós precisamos abrir a nossa vida para o Senhor. Não basta só viver de aparência, não basta parecer ser crente. Nós temos que ser, nós temos que ter a essência mudada e transformada por Deus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de Jesus no coração. Nesta semana, uma notícia muito alegrou os nossos corações. É que o número de inscritos aqui no nosso canal ultrapassou a marca dos 600. Mais de 600 usuários têm acompanhado todas as nossas postagens. Isso é maravilhoso. Nos fala do quão longe a mensagem do Evangelho, proclamada desde aqui, do púlpito da nossa igreja, tem chegado. É a igreja alargando os seus muros, ampliando as suas portas, acolhendo cada vez mais gente. Isso é maravilhoso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Faça isso hoje mesmo, após o término deste vídeo. É muito fácil, basta um clique. E assim você ajuda o canal a continuar crescendo e a mensagem a chegar cada vez mais longe. Aliás, você já deu uma conferida nas playlists aqui do nosso canal, basta clicar no botão playlist. Você vai encontrar a lista do culto dominical. Ali todos os nossos cultos estão postados e todo domingo às 8 horas da manhã a liturgia da igreja vai para o ar, para você participar conosco deste momento tão precioso e singular de edificação espiritual. Temos ainda a lista da série 1 Minuto nas Escrituras. De segunda a quinta-feira, toda semana, todos os dias, um vídeo de 60 segundos entra no ar, trazendo uma reflexão sobre um versículo da Bíblia e uma pílula de ânimo renovado, dado no poder do Santo Espírito em nome de Jesus.
Temos também a lista das participações musicais da igreja. Nela você encontra o coro Aideia Moraes e ainda outras participações que dá gosto assistir muitas vezes e compartilhar com quem a gente ama. Boa música, música sacra, música que proclama a glória do Senhor e anuncia a mensagem do Evangelho. Temos ainda a playlist da série sobre o livro do Apocalipse, uma série de estudos em 10 episódios. Os 2 primeiros episódios já estão no ar, conteúdos interessantes, enriquecedores e ao final de cada vídeo um quiz com perguntas e respostas para você exercitar a memória e os conhecimentos estudados. Aproveite o nosso canal e compartilhe com aqueles que você ama os nossos conteúdos. Vamos ajudar essa obra a ir adiante, pois ela vem do Senhor. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero dar ainda a boa notícia de que a mão do pastor, que passou por uma cirurgia na semana anterior, está melhorando. Você pode ver que eu já retirei a tipóia, estou aqui com um curativo. Como ele é da cor da pele, talvez você não consiga ver no vídeo, mas está protegendo os pontos que permanecem aqui. Nesta semana que entra, estarei removendo os pontos e assim concluindo mais uma etapa neste tratamento, que evolui para a cura. Segundo o ortopedista, dentro de no máximo 6 meses, terei recuperado plenamente os movimentos e mesmo os movimentos mais finos, mais precisos, e estarei finalmente livre desse mal, que foi enfrentado com a graça de Deus, e por isso a vitória é certa em nome do seu Filho Jesus. Continuo a agradecer as inúmeras expressões de carinho da igreja. Recebi diversas mensagens dos irmãos que diziam: estou orando por você, pastor, e continuo a contar com as suas orações. Eu oro por você, você ora por mim, intercedemos uns pelos outros. Isso é maravilhoso. É ser família da fé, é vivenciar a comunhão, que é graça do Senhor. Que Deus continue a ser assim gracioso para conosco, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você a fecharmos os olhos mais uma vez, elevando os corações ao alto com a prece que aprendemos de Jesus Cristo, a oração dominical ou oração do Pai Nosso. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.